Uma vez tem que lado. Você é doido, mano. O Messi é muito melhor que todo mundo. Toda hora, deixa eu pegar agora, não vai ser segundo. Deixa que Vai, vai. Vai, vai. O Cristiano não para. E não para, ele marca, ele só mete goleada. E não para, ele marca, ele é uma besta enjaulada. Vai, vai. Fala aí, irmão. Fala, beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Bora E começar aí? já? Bora. O que você tá fazendo nessa época de coronavírus aí? Então, assim, com relação ao futsal, aqui no Cascavel a gente não parou, não. A gente, desde que começou nessa pandemia aqui no Brasil, e de acordo com os decretos das prefeituras, dos governadores, a gente passou a fazer treinamentos dentro de casa. E assim que deu mais ou menos um mês que a gente estava fazendo treinamentos dentro de casa, abriram as academias. E aí a gente passou a fazer os treinamentos lá. Mas a gente manteve os treinamentos, assim. A única coisa que aconteceu de diferente, né, também, foi aquele treinamento que a gente fazia na quadra e os jogos. Mas com relação ao físico, assim, a gente manteve. E fora o futsal, assim, os treinos em casa, o que você faz pra passar o tempo assim? Então, cara, assim, eu tô fazendo faculdade, né, de educação física. Então, assim, as minhas aulas permaneceram online, né? Então, eu tive provas, né? Tive que estudar bastante. E, na verdade, assim, eu tô buscando outros conhecimentos, né? Porque como a gente passou a ficar mais em casa, acabei tendo que me reinventar em algumas coisas assim, né? Então, passei a estudar outras coisas. Teve a chegada do meu filho. Então, assim, eu não tive muito tempo para ficar ocioso, não. Um horário eu estava treinando, o outro eu estava estudando. Aí a gente treinava novamente e depois eu estudava ou fazia outra coisa. Então, assim, não tive férias, não, vamos dizer assim, né? Não tive esse tempo para não ficar sem fazer nada. Sempre estava fazendo alguma coisa para manter meu tempo ali em atividade e também manter a cabeça fria, né? Nesse momento importante. Como que você começou aí no futebol ou no futsal? Então, no início, assim, foi a partir do meu pai, né? Me levou num clube que era perto da minha casa, tinha uma escolinha lá. E assim, mas na verdade eu já jogava bola na rua também, né, e tudo, e o pessoal já via que eu tinha um talento, assim, para o futebol. Lógico que eu era, sei lá, tinha 5 anos de idade, mas já dava para ver que eu gostava, que eu sabia fazer algumas coisas ali, e acabou que aí me levou para uma escolinha, para um clube lá perto onde eu morava, que é o União Recanto Clube. E a partir dali eu passei a dar meus primeiros passos, né, dentro do futsal e também no futebol de campo. Meu pai também me levou para um time de Santa Teresa, um time tradicional lá de Belo Horizonte, onde que eles já tinham tradição em revelar atletas e tudo, que foi o meu primeiro clube no futebol de campo. E a partir dali eu passei a jogar e outras equipes a entrar em contato, aí comecei a mudar de equipes, mas foi mais ou menos esse o início. Desde moleque você já sonhava ser jogador ou tinha outra profissão? Cara, as coisas foram acontecendo assim, sem eu muito pensar muito nessa parte. Lógico que sempre meu pai
minha mãe me deixava ciente de que eu tinha que estudar, né, primeiro, e que o esporte era um complemento para mim. Então eu não tinha visão assim, vou ser jogador de futebol ou de futsal, ou vou ter outra profissão. Na verdade, eu fui caminhando, né, estudando ali as etapas, né, do ensino, e à medida que as coisas foram afunilando, no caso até eu chegar no sub-20, né, onde que me deu aquela realmente assim, vou ser profissional, a minha profissão vai ser jogador mesmo, eu vou conseguir me manter minha família sendo jogador de futsal e tudo. Então, só a partir do sub-20 que você consegue ter mais ou menos uma noção disso, né? Porque antes disso, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu mantive meus estudos até chegar lá, né, nessa parte. E a partir dali, lógico, fui buscando tá formando em alguma área. Lógico que tem uma dificuldade com relação, porque tem muitos treinos, muitos jogos, muitas viagens, mas eu nunca deixei de lado o estudo. Então é isso. Como que você chegou ao seu primeiro clube assim do profissional, o Palmeiras de Goiás? Então, o Palmeiras de Goiás foi uma situação. Eu estava no Atlético Mineiro de futsal, né? E tem uma pessoa que chama Atílio Dias. Ele foi, na verdade, o supervisor do Atlético Mineiro naquela época que tinha os melhores jogadores aqui do Brasil, que foi super campeão, tinha um timaço. Ele era o supervisor do profissional, no caso, e eu estava na base. Então, ele, a partir dos contatos que tinham ali, né, de conhecer o pessoal da base, ele levou, na época, o juvenil para jogar lá na cidade que ele morava. Fez um campeonato lá e tudo. E eu me destaquei nesse campeonato e, a partir dali, ele pegou o meu contato e falou, vou tentar te ajudar e a ir, né, para a equipe. Eu acho que você tem talento e tudo. Foi onde que eu tive o contato para ir lá para o Palmeiras de Goiás. Na época eu era juvenil e fui para uma equipe que já estava jogando a Liga Futsal, né? Então, assim, de primeiro momento foi complicado porque ainda não tinha uma bagagem, tinha outros jogadores lá na época que eram muito mais experientes e tudo, mas foi, assim, eu não tive tantas oportunidades lá de jogar, né? Mas já foi um bom início porque já me deu uma bagagem para quando eu chegasse realmente na idade ali depois do sub-20, que é aonde que estoura, né, que fala assim, eu já tivesse essa bagagem para entrar de vez, né, no clube. Você disse que jogou no Atlético Mineiro. Como que é para você, sendo cruzeirense, jogar no principal rival? Eu acho que tem até um atleticano aqui na live aqui. O Dieguinho direto. Então, é o seguinte, eu sempre tive uma educação com relação a isso muito boa. Porque, assim, apesar de ter nascido numa família cruzeirense, né, de ser cruzeirense, sempre essas pessoas da minha família, meus pais, sempre falaram para mim ter respeito com relação a isso, né? Então, assim, tem a zoação, né, que na época de torcedor, mas pro lado profissional, você já muda totalmente esse lado, né? Quando você, né, tá num clube igual o Atlético Mineiro, eu agia totalmente profissional, né, lá dentro e tudo, tanto que o pessoal nem sabia que eu era cruzeirense. E assim, fui muito feliz enquanto eu estive lá no Atlético, ganhamos muitos campeonatos e o pessoal até hoje fala comigo como se eu fosse atleticano, né?
Agora não, porque eles já viram as redes sociais, sabem que eu sou cruzeirense. Mas eles nem sabiam porque enquanto eu estava lá, eu lutava, dava meu sangue pelo Atlético. E da mesma forma, eu fiz assim com o América, né? Então, ou seja, eu sou cruzeirense e joguei a maior parte da minha base, né, no América e no Atlético. E eles nunca questionaram essa questão comigo. Como que você chegou ao Minas? Então, como eu já vinha destacando, né, na base das equipes, né, ali de Belo Horizonte, eu tive uma primeira oportunidade no Infanto de ir para o Minas. Quando a Pax de Minas migrou do Atlético para o Minas, um diretor me levou lá para o Minas. Então, eu joguei o Infanto lá. E depois, quando eu virei a página, né, para o Juvenil, o que aconteceu? Eles não quiseram ficar comigo lá no Minas. Então, eu tive a proposta de ir para o América, na época, que tinha um projeto de futsal adulto e tudo. Não foi das melhores escolhas eu ter feito na época, porém também já foi me dando uma bagagem para mim. Ou seja, eu era um juvenil jogando no profissional, entendeu? Então, assim, tinha um lado bom, que era esse de eu estar conhecendo melhor, jogar com jogadores mais experientes. E, por outro lado, eu não tinha tantas oportunidades porque eles estavam à frente de mim. Então, o que aconteceu? No meu último ano de juvenil, né, quando eu estava ali com 19 anos, eu tive o convite do Minas para fazer parte do juvenil e treinar no adulto. Eu treinava com o Perdigão no juvenil e com o Miltinho no adulto. E a partir dali as coisas foram fluindo assim para o meu lado, né? Como eu já tinha pegado essa bagagem e também já tinha uma base muito boa, eu consegui jogar ali no adulto. E aí, onde que eu fiz o meu primeiro contrato. Depois do Minas veio o Ubra. Como que chegou a proposta para você? Para onde? Pro Ubra. Ah, tá. Então, eu joguei 2005, 2006 e 2007 no Minas, né, profissional, no caso. E nesses anos, né, eu já disputava a Liga Futsal. Eu era um jogador assim que estava iniciando a carreira e a Ubra tinha montado um projeto muito grande assim a nível nacional, né? Fez contratações muito boas e tudo. E como o Miltinho e o Atílio já me conheciam, eles fizeram o convite para mim fazer parte desse projeto. E assim, eu considero que deu muito certo, porque além da gente ter ganhado a Superliga, que é uma competição muito boa, né, ali a nível nacional, a gente chegou na final da Liga Futsal, né, em 2008, contra a Malva. Ficamos vice-campeões, mas assim, foi um investimento grande. Na minha visão, deu o retorno, né? Ficamos com esse título e também com o vice-campeonato da Liga Futsal. Logo depois do Minas, você veio jogar no Atlético de Erechim. Como que é jogar num time assim, que tem que é grande no cenário nacional? Então, cara, assim, tanto o Minas quanto a Ubra, quanto o Erechim, depois eu fui para o Moarama, né? As equipes que já a nível nacional, elas já têm a sua história, tá? Regional e nacional. Então, assim, quando entra na Liga Futsal, as equipes geralmente elas têm que fazer um investimento, né? Então, assim, se você joga numa equipe dessa, você está na elite do futsal, né? Então, assim, você tem que estar mostrando o tempo todo por que você está ali.
Mas cada equipe tem as suas convicções, né? Tem seu modo de gerir, né? O projeto. Então, assim, há diferenças, né? De equipe para equipe. Mas sempre foram boas experiências assim que eu tive nessas equipes. Como que você veja o crescimento do Erechim de antes para agora? Ah, primeiramente, assim, eu vejo que eles conquistaram alguns títulos que eles não tinham na época que eu estava lá. Então, assim, eu acho que foi uma evolução que eles tiveram, mas enquanto eu estava lá, dava para ver que eles estavam no caminho certo. Tá? Eles já tinham já uma estrutura legal, né? Já tinham um modo de gerir muito bom, sempre com bastante clareza, e faziam equipes muito boas. Só que assim, o futsal, você sabe, na hora ali da decisão, acontece alguma coisa ou outra, acaba dando o título para a equipe, né? E eles continuaram na mesma pegada até chegar a ser campeão. Acho que isso é importante, né? Eles não desanimaram, eles já tinham chegado em algumas finais, não tinham ganhado, mas mantiveram a mesma pegada, foram investindo, foram melhorando, né? E acabaram conquistando os títulos. Então, com certeza hoje já tinha um grande respeito assim das outras equipes e agora mais ainda, né? Porque eles têm alguns títulos bem pesados assim. Como que você foi parar no Moarama? Então, a partir de 2009 eu joguei lá em Erechim, eu destaquei, inclusive jogamos as quartas de finais contra o Moarama, onde que eles puderam ver mais de perto, né, eu jogando ali, né, porque eu joguei contra o Moarama. E aí teve o convite, né, do Moarama para mim ir para o próximo ano jogar lá. E aí fizemos uma boa equipe também em 2010. Mas eu já vinha assim, né, com um destaque, né, desde do Minas, aí depois da Uva, então acaba que os times eles já ficam de olho. Lógico que vai depender muito do que você faz em um ano para você fazer o contrato no próximo ano, isso se você só tiver um ano de contrato, né? Então foi o que aconteceu. Eu fiz um bom trabalho em Erechim, automaticamente recebi alguns convites, mas na época eu preferi ir para o Moarama. Por que você escolheu retornar para o Minas em 2011? Então, em 2011, o Perdigão, que era o treinador, que na época quando eu saí do Minas, ele tinha assumido o profissional e ele permaneceu até 2011 e ele tinha vontade de me levar, né, novamente, né, ter eu como atleta dele no projeto lá de 2011. E houve o contato também do Palinha, na época que era o supervisor, já me conheciam e foi casando as coisas. Na verdade, assim, vai muito da proposta, né? Como eu sou natural de Belo Horizonte, né, tem familiares lá, uma coisa acabou levando a outra. Eles já me conheciam, então eles resolveram me colocar no projeto lá de 2011 e eu aceitei o convite. Como foi para você jogar uma Liga Nacional? Aqui, ó, só respondendo, o Dieguinho tá falando aí que eu voltei pro Minas para jogar com ele. Então, em 2011, nós formamos uma equipe lá no Minas que era muito top, né? Se você for analisar o quarteto que a gente tinha, às vezes os caras não tinham nem noção, assim, sabe? E, por exemplo, na época eu lembro que jogava um quarteto, era eu, o Dieguinho, o Caio e o Nando, né, num quarteto. Esses quatro atletas, assim, né, hoje tem um destaque a nível mundial muito grande, né? Mas na época
ainda estava sendo o início ali, mas a gente já sabia que era um time muito bom, assim. Então, só para deixar aí o Dieguinho mais feliz aí, atleticano. Como que foi para você vestir a camisa da seleção brasileira? Então, cara, assim, eu acho que é o sonho de todo atleta, né? Eu acho que quando inicia, assim, você fala, vou ser jogador, eu sou jogador, alguma hora passa na sua cabeça, não, como que seria, né, jogar na seleção brasileira. Então, quando eu estava lá no Kairat na época, eu já tinha tido um destaque aqui no Brasil, mas não tinha tido ainda a oportunidade de ser convocado. E aí, quando eu tive um destaque lá no Kairat, a gente foi campeão e tudo, teve uma convocação para atletas que estavam jogando no exterior. E aí meu nome, né, saiu na lista, foi uma emoção muito grande, assim, muito diferente, assim, de todas que eu já senti, né, porque ia ser uma oportunidade única, assim, né, de você estar representando o seu país, né, aquele sonho que você tinha desde menino. Então, assim, quando eu recebi a notícia, foi muito bom. Fiquei muito feliz e a gente foi, né, disputar um torneio lá, jogar contra grandes seleções. Então acaba sendo uma experiência muito boa, assim. Em quem você se inspira para sua carreira? Você fala como jogador? Pode ser como jogador. Então, eu digo o seguinte, eu não tive um jogador que foi minha inspiração, não. Não foi um, não. Na verdade, eu, assim, me espelhei no geral, né? Naquele cara que era muito bom dentro de quadra, mas também que era um cara bacana, um cara legal fora de quadra também. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários, assim, mas eu não tenho um que foi assim, não, eu me inspirei naquele jogador. Não tive isso, não. Eu admiro vários jogadores, tá? Mas não teve uma pessoa assim que me influenciou totalmente, não. Entendeu? Qual é o seu maior sonho ainda na vida pessoal e no futsal? Cara, aí ó, o Nando entrou também, agora também tá zoando, é outro atleticano aí que tá na área. Então, o que acontece? Cara, meu sonho assim, pessoalmente, né, falando, é assim, ser feliz, né, com a minha família, isso é meu sonho, assim, ter paz na vida, poder ter uma vida legal, assim, poder ajudar as pessoas. Eu tenho muitos sonhos, assim, a realizar ainda, poder trabalhar bastante. Cara, que vinha, assim, de bom, assim, eu vou tentar fazer, vou dar meu melhor. Então, nesse ponto, eu acho que tem muita coisa, assim, muitos sonhos a realizar ainda. Profissionalmente, dentro do futsal, terminar muito bem a minha carreira, né? Hoje eu estou com 34 anos, eu vejo que ainda tenho muito a jogar ainda, fisicamente eu estou bem, e assim, aonde eu estiver, eu consegui dar felicidade para os torcedores, assim, poder cumprir meu papel bem. E assim, eu acho que isso o meu sonho ainda, assim, como dentro de jogador, entendeu? Qual foi o melhor jogador que você jogou junto e um contra? É difícil falar um só. É difícil falar um só. E contra também, né? Contra também. Mas assim, já me perguntaram isso também. E assim, eu vou falar um jogador que eu joguei junto e
que assim, foi muito fácil de jogar, que foi o Betão. O Betão, né, é um pivô raiz, né, que a gente fala, né? E ele era muito fácil de jogar com ele, era um cara muito comunicativo, é, um cara muito inteligente. Enquanto eu joguei com ele, assim, nós nos demos muito bem dentro de quadra, né? Ele parecia que ele me conhecia há anos e era muito fácil jogar com ele. Inclusive a gente foi campeão aí de alguns campeonatos tops, né? E uma pessoa também extraordinária fora de quadra, assim. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E contra, também teve vários, assim, mas eu coloco o Ferrão como um jogador muito complicado, assim, de jogar contra, porque ele está num nível altíssimo, assim, de jogo. Não é à toa que ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Um pivô, né, também muito difícil de marcar. Ele gira para os dois lados, chuta muito bem, tromba. Então, assim, para marcar ele é bem difícil. Bem difícil. Como que chegou a proposta do Kairat para você? Então, a proposta foi a partir do Kaká, o treinador, né? Na época ele estava treinando uma equipe lá na República Tcheca, mas ele vislumbrou uma situação para mim, onde que ele já estava tendo alguns contatos comigo, perguntando o que eu achava de jogar lá no Kairat, só que eu não conhecia o Kairat ainda, assim. O Kairat ainda tinha poucas informações de como era o clube e tudo. E foi na época que eu vislumbrei essa oportunidade, né, de jogar lá. Na verdade, foi um contrato de 3 meses que eu fiz, né, para jogar a UEFA. E aí o Cacau que fez essa intermediação para mim ir para lá. Então aí eu cheguei no clube, né, comecei a treinar, a jogar, a gente foi para a UEFA. Eu joguei bem, né, na fase lá de grupos que teve. E foi aonde que eu fiz o meu primeiro contrato lá dentro do clube, né? Que foi um contrato de 3 anos depois. Então, foi a partir do Cacau que houve esse início, né, lá no Kairat. Como que foi ser campeão da Champions League para você? Então, cara, assim, na época que eu cheguei no Kairat, o Kairat levou alguns atletas que estavam em ascensão aqui no Brasil, né? Eles não eram jogadores tão conhecidos aqui no Brasil, mas quando chegaram lá no Kairat já dava para ver que eram jogadores muito bons, tá? E aí o Kairat em 2012 para 2013 eles juntaram esses jogadores mais novos, vamos dizer assim, e levaram 3 jogadores que já tinham um status grandes, assim, já tinham jogado em grandes clubes e tudo, para dar uma experiência para esses atletas que estavam lá. Então, assim, fez uma junção, né, desses jogadores mais novos, que estavam em ascensão, com o João, o Euler e o Betão, na época que já tinham ganhado, né, já tinham sido, né, seleção brasileira, já tinha uma bagagem, juntou com esses atletas. Então, a gente fez uma equipe muito boa. E quando o Cacau chegou, né, para ser o treinador, ele foi extraordinário, assim, porque ele conseguiu fazer com que essa equipe jogasse muito bem, né? Juntando a experiência com a juventude. Então foi perfeito, assim. Aí até a gente chegar lá na UEFA, onde que a gente soube um mês antes que a gente ia pegar o Barcelona na semifinal. O Barcelona, na época, estava ganhando tudo na Europa, né? Era o time a ser batido. E do outro lado tinha o Dinamo e o time da Geórgia, que era o time da casa lá. Ou seja,
muitas pessoas falavam na época que a provável final ia ser Barcelona contra o Dinamo, que era uma super equipe também. Só que nós do Kairat, a gente sabia que a gente podia bater de frente, mas com certeza o favorito era o Barcelona. Foi quando a gente ganhou do Barcelona na semifinal, assim, surpreendeu muitas pessoas na época, né? Porque não conheciam tanto o Kairat assim, mas a gente que estava dentro do Kairat, a gente sabia que tinha uma equipe muito boa. E o Kairat já vinha fazendo um investimento de pouco a pouco para chegar nessa situação. Então, foi uma junção de situações que fez com que a gente chegasse contra o Barcelona, batesse de frente com eles e ganhasse. Ganhamos a semifinal e aí a gente pegou o Dinamo de Moscou também, que era uma super equipe com grandes jogadores, né? Que mesclava jogadores da seleção russa com jogadores que na época era da seleção brasileira, né? Então, assim, era um time top também, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar deles na final e, assim, aí conquistar a primeira UEFA Champions que assim, deu muita visibilidade para o clube, muita visibilidade para nós que estávamos lá. Quando você foi campeão mundial, você falou assim, eu sou dono do mundo agora ou não? Não, porque assim, cara, essa questão assim, né, de depois que você ganha, você falar, aí varia muito de jogador para jogador, né? Eu já prefiro me manter na humildade mesmo, assim, fizemos ali o nosso papel, né? O Kairat deu toda a estrutura para a gente chegar naquele. Então, assim, quando, logicamente, comemoramos bastante esse título, né? Um título que marca a história de um clube, marca a história de um país, marca a história do jogador, né? Mas tá ali, no meu currículo, graças a Deus, hoje eu posso falar, né, que sou campeão do mundo, mas não talvez com essas palavras assim, entendeu? O que você achou da sua passagem na Rússia? Muito boa, muito boa. Eu tive a oportunidade na época de jogar no KPRF, né, da Rússia. Hoje, e naquela época já vinha investindo no futsal, né? E hoje tá até na Final Four desse ano, né, da Champions. Cara, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, assim, poder estar jogando o campeonato russo, é um campeonato muito difícil. Na época, o KPRF nunca tinha classificado para os playoffs, foi a primeira vez, quando eu estava lá, a gente conseguiu classificar, então, assim, acabou sendo histórico esse ano e fui muito feliz. Eu não permaneci no clube, porque eu tinha mais um ano com o Kairat, então o Kairat fez o pedido para mim voltar para lá, né? Então acabou eu voltando para o Kairat por força de contrato mesmo, mas foi uma experiência muito boa e eu tenho uma torcida grande assim, por esse clube, porque lá os caras gostam do futsal, são corretos com as coisas. E, lógico, né, a experiência ali de estar trabalhando num clube com uma cultura diferente, tudo, então dá para levar muita coisa assim para deu para levar muita coisa para minha vida assim. Como que foi voltar a jogar no Brasil depois de tanto tempo assim fora do país? Então, eu sabia que eu tinha que ter uma readaptação, né, de como ia ser, né, voltar para o Brasil, com relação a treinamentos, viagens, ia ser muita coisa assim diferente do que é lá fora do país. Porque lá fora do país acaba que o calendário ele é mais, vamos dizer assim, menos jogos. São menos jogos. Então eu conseguia,
me preparar melhor para a equipe. Eu sabia que aqui no Brasil ia ser diferente, porque como tem o campeonato estadual, que é muito forte, e a Liga Nacional, que também é muito forte, então, assim, acaba que o calendário ele fica muito apertado. Então, chega uma parte do ano ali que você não consegue se preparar tão bem para as partidas, tá? Porque você, vamos supor, como eu fui para o Marreco, né? Eu jogava, vamos supor, quarta-feira pelo estadual, né? Contra, vamos supor, o Foz, que é uma equipe de Liga Nacional, e logo em seguida eu tinha que viajar para São Paulo para jogar contra o Corinthians. Então, eu saía de uma partida, já tinha que viajar, pegar um caminho grande, a gente viajava de ônibus lá, né? Então pegava a estrada, chegava lá na outra cidade, aí tinha que fazer um treinamento ali para ver a quadra, e já logo em seguida já tinha que jogar, né, contra o Corinthians. Então, assim, acaba atropelando algumas fases. Então, acho que isso é o ponto da adaptação do atleta que às vezes vem lá do exterior para vir jogar aqui no Brasil. É que você às vezes não tem tempo para chegar no jogo tão preparado. Então, vários jogos eu chegava cansado, assim, mas era o ritmo bem, bem diferente do que era lá, entendeu? Então, acho que esse era o ponto da adaptação. Na sua opinião, a Liga Paranaense é a mais disputada do Brasil ou não? Sim, sim. É o campeonato, na minha visão, é o campeonato mais forte, assim, e não é porque eu tô jogando ele, não, é porque a maioria dos atletas falam isso, tá? Porque mesmo as equipes que não estão disputando a Liga Nacional, elas são muito fortes, assim. Elas já têm uma estrutura, tem torcida, são equipes já com jogadores bastante rodados, assim. Então, eu acho que o Paranaense é o mais difícil, mas com certeza tem outros estados que tem campeonatos também bem difíceis, assim, para bater de frente com isso. Mas hoje ainda eu acho que o Paranaense é o mais difícil. Qual que é o seu olhar sobre a sua temporada pelo Marreco? Foi muito boas, muito boas. Eu cheguei em julho de 2018, né? E fiquei 2019 a temporada toda. Cara, nós chegamos em algumas finais, né? Primeira final do Paranaense, né? Perdemos nos pênaltis pro Foz. E no outro ano, a gente disputou a Superliga, a Supercopa, onde que perdemos pro Corinthians na final. E disputamos a Copa do Brasil, onde que saímos na semifinal também pro Corinthians. No mesmo ano, a gente teve 2 eliminações pro Corinthians. E assim, quando a gente foi disputar a Liga Paraná, a equipe já estava bastante com poucos jogadores e tudo, passando por uma situação mais complicada. Então teve que ser na raça mesmo, na disposição ali para passo a passo até chegar na final contra o Campo Mourão, né? Onde que a gente conseguiu o tão sonhado título pelo Marreco. Então eu vejo que foi uma passagem muito boa, assim, tanto individualmente falando, né, conseguir assim conquistar a torcida, fazer ótimos jogos, conseguir manter um nível muito bom enquanto estive lá e ter ainda conseguido assim sair com um título que é o que muitos esperavam enquanto estavam lá. Então, assim, foi uma saída brilhante, vamos dizer assim. Como que veio a proposta do Cascavel para você? Como é que é?
Como que veio a proposta do Cascavel para você? Então, como eu já vinha jogando, né, contra equipes, tanto na Liga quanto no Paranaense, acaba tendo alguns contatos, assim, sabe? E o Marreco, infelizmente, estava passando por uma crise financeira, tá? Chegamos a um acordo de que era melhor eu não permanecer lá. E, assim, graças a Deus chegou esse convite também do Cascavel. Eu vim com bons olhos o projeto que estava sendo feito aqui, né? Tanto que hoje dá para ver que tem uma equipe muito boa. Então, assim, quando chega a proposta, você tem que analisar várias situações, né? E eu analisei que o Cascavel era o melhor para mim e para minha família. Então, foi uma decisão, assim, até fácil, porque quando chega uma proposta onde, com bastante clareza, né? Mostrando situações para você, então fica mais fácil de você decidir qual que vai ser o seu próximo clube. E eu acho que foi uma escolha muito boa. Na sua opinião, qual é o time mais difícil de se enfrentar no Paraná? O mais difícil? Ah, cara, assim, eu acho que vai de ano para ano, tá? Não pode se dizer assim, uma equipe ela é mais difícil que a outra. Porque como muda bastante os clubes, né? Então, assim, igual ano passado, lá no Marreco, tinha uma equipe, esse ano, poucos jogadores permaneceram lá, entendeu? Então, assim, não dá para falar uma equipe é mais difícil que a outra. Você vê um pouco por questão, às vezes, de investimento e tudo. Como as equipes do Paraná, elas, as que estão na Liga Nacional, elas têm feito alguns investimentos, eu acredito que aí vão sempre mantendo esse nível assim, de dificuldade, entendeu? Fora, antes de você assinar com o Cascavel, teve alguma outra proposta ou não? Então, como eu te falei, acaba assim, não, às vezes chega a proposta e às vezes chega aquele contato do que você acha. De jogar na equipe, às vezes algum diretor, algum treinador chega para você e pergunta como está a sua situação, e assim você vai conversando. Outras propostas sim, de outras equipes, mas foi o que eu te falei. O que me fez pensar em vir para o Cascavel foi o projeto, a forma como eles veem o futsal, né, o time que estava fazendo. São muitas situações que você coloca ali no papel, você conversa com a sua família e acaba decidindo ir para a equipe, entendeu? Qual que foi o maior perrengue que você já passou na sua carreira até hoje? Perrenga, você fala uma história ou assim, Uma uma fase? dificuldade. Cara, assim, o jogador de futsal, ele passa por várias dificuldades. Assim, é uma ilusão pensar que jogador tem as coisas fáceis na vida, que as coisas vão acontecendo mais fáceis porque eles são jogadores e tal. Assim, cada ano você vai vendo algumas situações. Infelizmente, o futsal ainda, eu acho que não tem o valor merecido, né? Então, assim, você passa, igual eu te falei, dentro dos clubes, geralmente é um ano de contrato, tá? Vou colocar como exemplo isso. Ou seja, você sabe ou você tem a pretensão de terminar aquele ciclo ali e você não sabe como que vai ser o futuro a partir dali, tá? Você não tem uma garantia. Algumas equipes, principalmente no exterior, já fazem contratos de mais tempo, assim. Mas aqui no Brasil, são poucas equipes que fazem isso.
Então, assim, acaba isso sendo um perrengue não só para mim, mas para vários jogadores de futsal. Porque você não consegue ter uma visão tão a nível assim, vou ficar aqui 2 anos, então vou projetar isso e aquilo. Não. Você tem que estar ali dia a dia lutando e para quando chegar lá em X período lá, você vê, vou para tal clube ou vou para outro. E acaba isso sendo muito ruim, porque às vezes você não consegue ter tanta identificação com o clube. Porque se você, vamos supor, você joga mal, o clube não vai querer ficar com você. Vamos supor, você sai para outra equipe. Se você joga bem, às vezes você recebe uma proposta e sai da equipe. Então, assim, fica essas situações aí batendo, né? É lógico que é um mercado, eu entendo várias situações que fazem isso acontecer. Porém, eu sou a favor de fazer contratos mais longos, porque dá mais segurança para o atleta e assim ele consegue, talvez, uma cabeça melhor, consegue projetar uma carreira melhor, consegue mais identificação com a equipe, com a torcida. Então, assim, faz o jogador talvez evoluir mais do que ele ficar com esse pensamento de não saber o que vai ser do próximo ano, entendeu? É lógico que, igual eu te falei, a gente sabe que a realidade do futsal, às vezes, ela é das equipes, né? Conseguem um orçamento para aquele ano, às vezes não consegue vislumbrar para os próximos anos e tudo. Mas eu entendo que assim, se evoluísse para esse ponto de melhorar nesse ponto, talvez ia ter mais identificação do jogador com um time, com a torcida, e assim ele ia ficar mais tranquilo com relação a essa situação. Você que é cruzeirense, como que foi ver seu time sendo rebaixado para a Série B? Pô, sacanagem, hein? Sacanagem essa pergunta aí. Essa... Cara, não teve as lives antes, né? Tá tendo mais live agora. Mas assim, cara, eu posso te dizer o seguinte, eu sou muito feliz sendo cruzeirense, primeira coisa que eu vou te falar. E foi só uma situação que aconteceu com alguns membros que estavam lá no Cruzeiro, né? Que tem que ser investigados, tem que ser visto o que aconteceu para fazer com que o Cruzeiro fosse rebaixado. Mas pode ter certeza que com essa diretoria aí que está entrando, as coisas vão mudar. Eu acho que sim, né? Não dá para colocar a mão no fogo, mas eu acho que as coisas vão mudar e o Cruzeiro vai permanecer onde que merece, né? Que chegando em finais, disputando campeonatos, sempre ali chegando, sendo campeão, entendeu? Agora vamos falar tipos de jogadores, você tem que falar se você parece sim ou não, tá? Beleza. Você é o jogador Gustavo Lima, aquele que entra muito louco? Não. Você é o jogador... Só sim ou não? Não, pode explicar. Não, sempre busco equilíbrio. Busco equilíbrio, né? Nem muito tranquilo, mas também sem ficar com cabeça quente, muito louco, não. Acho que sempre equilibrado. Essa é a minha personalidade. Você é o jogador gangorra, tem vez que tá lá em cima, tem vez que tá lá embaixo. Acontece. Eu vejo que que eu consigo manter bastante, mas cada é uma história, não dá para saber. Pode ser que algum jogo lá eu arrebente, mas também tem jogos que acaba as coisas não acontecendo. Então, por isso que é importante você estar com esse equilíbrio para você também sempre tá bem, nos jogos. Você é o jogador criança aprendendo a andar, tá sempre caindo. Não. Tem essa de cair só para dar carrinho mesmo. Carrinho eu gosto de dar.
Eu sei que, assim, a regra não permite, mas dentro das possibilidades ali, se for para cair, só se dá o carrinho ou se for para sofrer falta, né? Porque aí são coisas que não dá para saber. Você é o jogador Casa Grande, não cruza a bola nem aqui nem em Nárnia. Pô, essa aí é nova, hein? Essa... Não, não, não. Esse aí também eu tô fora. Nós dos Entrosados queria agradecer a você bastante por ter participado aí da live. Queria que você também indicasse um parceiro para a próxima live. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade, assim, né, eu tô vendo que o seu canal tá em crescimento, né? Foi bacana poder conversar com você e também para as pessoas que gostam de mim, que entraram aí na live. Às vezes eu não vi alguma pergunta aqui que passou. Inclusive, eu não vou deixar batido o que o Emerson 20 falou aqui, ó. Que o Magnus faz aquele trabalho de fazer contratos, de causar mais identificação e tudo. E não é à toa que os caras são campeões mundiais, né? Porque existe uma estrutura, né? Um trabalho ali que está sendo bem feito por quem está lá e também a qualidade dos jogadores, logicamente. Mas mandar um abraço para todo mundo aí que participou da live. E deixa eu pensar aqui, um atleta do Cascavel? Pode ser? Cara, você podia fazer, que eu acho que ia ser bacana, que é com o Aleph. Aleph é um jogador que chegou aqui esse ano e é a primeira vez que ele está jogando num time de Liga Nacional. Ele é cearense, um cara muito humilde, muito bacana. Assim, tem minha torcida já, pelo pouco que eu conheço ele, tem um futuro pela frente e talvez vai ser legal assim também falar, não só, porque assim, eu vejo que às vezes algumas lives são mais com aqueles jogadores que acabam sendo mais famosos ou que já tem já uma carreira, né, dentro do futsal, mas ia ser legal assim mostrar como que é assim para um jogador novo chegar numa equipe igual a do Cascavel, né, que está na elite do futsal nacional. Ia ser legal assim ter uma visão de quem chega, né, num clube, como que é o treinamento, se é diferente ou não. Então ia ser legal esse bate-papo, inclusive se for com ele, com certeza eu vou ver para saber assim como que é o pensamento dele. Eu queria que você mandasse também um salve para meus parceiros do canal, o Demétrio, o Galego e o Vitinho. Aí um salve aí pra galera do canal aí. Eles participam também do canal ou é só você? Sim, sim. Demétrio, um salve aí. Quem é o outro? Galego e Vitinho. Dalega e Vitinho. Vou acompanhar vocês aí. Tem o canal do YouTube também, né? Sim. Tem uns vídeos lá, eu vi que vocês estavam fazendo. É isso aí, velho. Assim, parabéns pelo canal e também espero que vocês possam crescer cada vez mais aí, se é o sonho de vocês. É importante estar trabalhando e mostrando assim, né, a visão também. E obrigado por dar moral também pro futsal, né, que a gente precisa sempre. Valeu. Valeu. Aqui, ó. Thiagão mandou aqui, ó. Um ídolo maior. Minhas primas estão aí falando que são fãs, minhas tias. Minha mãe entrou. Deixa eu ver a galera aqui. Só para não esquecer. Não, todo mundo aí que entrou na live pode ver a resenha. Cruzeiro Cabuloso aí, ó. Isso aí você não falou, né? Do Cruzeiro Cabuloso. Porque como é que você conhece o Cruzeiro? Você conhece o Cruzeiro porque ele é cabuloso, né? Ou você torce pra quem? Corinthians. Não, o Corinthians é timão, mas só que eles estão falando assim que pode ser que o bicho tá pegando lá também, hein? Pode ser. Mesmo, hein? Vamos ver. Tomara que não. Beleza? Obrigadão pela... Beleza. Até mais. Com Deus.